Olá! Seja muito bem-vindo a esta edição do nosso Boletim Agropecuário, referente a março de 2026. Este não é apenas um relatório de safra, é um raio-x das oportunidades e riscos que moldam o agronegócio catarinense nesse primeiro trimestre. Estamos vivendo em um ponto de inflexão no agro. De um lado, a tecnologia no campo nos entrega safras recordes. Já do outro, a geopolítica e o câmbio testam a rentabilidade do produtor. Para o investidor e para o gestor, entender essa queda de braço entre volume e preço é o que separa o lucro do prejuízo. Veja agora os destaques do Boletim Agropecuário deste mês de março. O arroz mostra a recuperação de preços com o apoio das exportações. Milho e soja mostram resiliência em Santa Catarina, com safra bem conduzida, mercado futuro reagindo e oportunidades no cenário internacional. O feijão dispara em preço, com alerta para queda de produção. Já o trigo segue com margens apertadas e custos em alta. A banana tem queda de preços no mercado interno, mas as exportações crescem mais de 16%. O alho vive um cenário crítico, com preços abaixo do custo e estoques elevados. A cebola reage em março e o Estado assume liderança no fornecimento nacional. A suinocultura lidera exportações, mesmo com recuo em volume. A avicultura bate recorde em receita, mas entra em alerta geopolítico. A bovinocultura tem valorização do boi gordo com a menor oferta. E o leite inicia 2026 em recuperação, com alta ao produtor. Hoje teremos uma imersão técnica com os analistas da Ipagre-Cepa. O Haroldo Tavares Elias falará sobre grãos. A Lilian Bastian destacará a hortifruticultura e o Alexandre Guil analisará o momento histórico da nossa pecuária. Vamos começar! O mercado de arroz em Santa Catarina iniciou março com uma recuperação atípica de preços, impulsionada pela retenção estratégica dos produtores, que buscam fugir das margens negativas. Embora a saca tenha subido, o valor ainda permanece abaixo dos custos de produção, mantendo a pressão sobre o setor. Em Santa Catarina, a colheita atingiu 26% da área em fevereiro, com produtividade estimada de 8,5 toneladas por hectare. O ponto de otimismo reside nas exportações. O volume financeiro cresceu 59% no primeiro bimestre, e o ritmo aquecido de março pode aliviar o excesso de oferta interna e dar suporte a novas altas dos preços ao produtor. O feijão vive um momento de valorização em Santa Catarina. Fevereiro consolidou altas expressivas, com o feijão carioca subindo mais de 40% e o preto 14,5%. Essa tendência de alta se estendeu para março, sustentada por vendas aquecidas. Contudo, o cenário produtivo exige atenção. O excesso de calor e a alta umidade dificultaram a colheita, o que atingiu 63% da primeira safra. Para o ciclo 2025-26, a projeção é de um recuo de 6,3% na produção total, somando cerca de 66,5 mil toneladas. A redução da área plantada, combinada com o ritmo de consumo atual, sugere que os preços devem permanecer em patamares elevados, desafiando o equilíbrio entre a rentabilidade do produtor e o custo para o consumidor final. O cenário para o trigo em Santa Catarina é de estagnação e margens apertadas. Em fevereiro, os preços pagos ao produtor recuaram para R$ 60,83 por saca, em um mercado de comercialização lenta. Apesar de um ganho de 4,5% na produtividade, a produção total catarinense caiu 11% em relação ao ano anterior.
O setor enfrenta agora um ambiente de incertezas externas. Os conflitos no Oriente Médio impactam diretamente os custos de fertilizantes, logística e petróleo, elevando as despesas operacionais. Com o estoque remanescente ainda elevado e a volatilidade cambial, a tendência para 2026 é de extrema cautela. O mercado do milho no sul do Brasil iniciou 2026 sob pressão de oferta. O começo da colheita deu uma boa safra, somado aos estoques remanescentes do ciclo anterior, provocou retração de 4,5% nas cotações em 30 dias até início de março. Ao mesmo tempo, há um contraste importante. Enquanto o mercado físico recua, o indicador Exalc BMF e Bovespa acumulou alta superior a 5% em fevereiro, mostrando que o mercado futuro está antecipando riscos na segunda safra brasileira, especialmente por atraso no plantio e possibilidade de quebra de produção. Em Santa Catarina, a safra 2025-26 teve um aumento de 1,9% na área cultivada. O desempenho até agora é considerado bom, apesar de problemas climáticos localizados. A produtividade estimada é de 8.802 quilos por hectare, cerca de 10% inferior ao ciclo anterior, que foi excepcional. O cenário combina oferta atual elevada com incertezas para os próximos meses. A soja começou 2026 com preços em queda no mercado estadual. Em fevereiro, a cotação média ao produtor recuou 3,7%, ficando em R$ 117,09 por saca. A principal razão é a combinação de safra volumosa no Brasil com maior oferta global, o que pressiona os preços no mercado físico. Por outro lado, o cenário internacional mostra um movimento oposto. As cotações na Bolsa de Chicago subiram em fevereiro e no início de março, influenciadas principalmente pelo conflito no Oriente Médio, que elevou o preço do petróleo e deu sustentação ao óleo de soja. Em Santa Catarina, a safra 2025-26 registra queda de 1,64% na área plantada e redução estimada de 5,5% na produtividade em relação ao ciclo anterior, que havia sido recorde. Com isso, a produção estadual deve cair cerca de 7%. O atraso no plantio e a estiagem em janeiro ajudaram a explicar essa revisão para baixo. O mercado de bananas em Santa Catarina apresenta comportamento sazonal de aumento na oferta e pressão para a queda nos preços. As cotações da banana caturra apresentaram desvalorização de 15% no início de 2026, devido ao aumento da oferta, enquanto a banana prata teve uma queda mais suave de 2%. No entanto, o desempenho nas exportações é o destaque, com o volume exportado pelo Estado crescendo 16,3% no primeiro bimestre de 2026 em relação ao do ano anterior, o que consolida Santa Catarina como responsável por 47% das exportações brasileiras da fruta no período. Para a safra atual, a estimativa é de estabilidade na produção, com o norte catarinense concentrando 85% do total estadual. A expectativa para março é de redução nas cotações da banana prata, e a caturra deve seguir pressionada pela concorrência sazonal com outras frutas de verão. O setor de alho catarinense enfrenta um cenário crítico de preços e competitividade. Com apenas 20% da safra comercializada, os preços de R$ 7,75 por quilo ao produtor são considerados pouco atrativos e estão abaixo dos custos de produção catarinenses. A
principal pressão vem das importações, que cresceram 21% em fevereiro, oriundas majoritariamente da Argentina. O alho estrangeiro tem entrado no Brasil com preços muito baixos, dificultando o escoamento do estoque local. Com 80% da produção ainda armazenada, o produtor catarinense vive um impasse: vender com prejuízo ou aguardar uma reação do mercado, que, no curto prazo, parece limitada pela oferta elevada de produto, cuja origem é tanto interna quanto externa. A cebola catarinense registrou queda de preços em fevereiro, atingindo 71 centavos por quilo ao produtor, mas apresentou uma reação importante na primeira semana de março. Esse movimento de alta foi provocado pelo fim das safras no Rio Grande do Sul e no Paraná, somado à ocorrência de chuvas no Nordeste, que dificultaram o escoamento naquela região. Como resultado, Santa Catarina tornou-se o principal fornecedor nacional no momento. Com 50% da safra já comercializada, o cenário é de otimismo moderado. Santa Catarina reafirma sua posição como gigante na suinocultura, sendo responsável por mais de 50% das receitas de exportação do Brasil no primeiro bimestre de 2026. Na comparação com o mesmo período do ano passado, por outro lado, registrou-se queda de 4,4% em volume e 1% em receita. O Japão se consolidou como o principal destino, apresentando um crescimento impressionante de 45% em volume. Filipinas e China completam o pódio dos principais compradores. Com a demanda asiática aquecida e a liderança no mercado externo, o setor suinícola catarinense mantém uma base sólida de crescimento, beneficiada pela confiança internacional no status sanitário do estado. A avicultura catarinense, por sua vez, registrou o melhor resultado da série histórica em receitas no primeiro bimestre de 2026, somando cerca de 442 milhões de dólares. O estado respondeu por quase 25% da receita cambial do frango brasileiro. Contudo, o setor entrou em estado de alerta devido ao acirramento dos conflitos no Oriente Médio, região que absorve 1/4 das exportações de Santa Catarina. A instabilidade geopolítica gera custos adicionais com fretes, seguros e desvio de rotas, o que pode comprimir as margens de lucro. No curto prazo, o sucesso do setor dependerá da capacidade de buscar alternativas logísticas menos onerosas ou da estabilização das rotas comerciais internacionais. Já o mercado do boi gordo em Santa Catarina vive um momento de valorização real, com alta de 2,2% em março e um crescimento expressivo de 10,8% em relação ao ano anterior, considerando-se a inflação do período. Esse cenário é sustentado pelo recorde de exportações brasileiras de carne bovina, que cresceram 23% no primeiro bimestre. Além da demanda externa aquecida, o setor passa por uma mudança no ciclo pecuário, com redução gradual da oferta de animais prontos para o abate, evidenciada pela queda de 5,1% nos abates em fevereiro. A perspectiva é de que esse processo se acentue ao longo do ano, favorecendo a rentabilidade dos pecuaristas catarinenses. Por fim, o setor lácteo em Santa Catarina iniciou 2026 em recuperação. O preço pago ao produtor subiu para a casa dos R$ 2,10 por litro em março, acompanhado por uma valorização nos derivados. O leite UHT subiu 33 centavos e o queijo prato R$ 1,38 por quilo. Esse movimento sinaliza uma recomposição necessária das margens ao longo de toda a cadeia. Outro fator positivo é a melhora na balança comercial. Embora ainda deficitária, o saldo negativo recuou 47% em relação ao mesmo período do ano anterior, devido à queda de 30% nas importações. Com menos produto estrangeiro entrando e preços internos em ascensão, o produtor de leite catarinense encontra cenário mais favorável. O agronegócio catarinense acompanha com atenção as transformações no Oriente Médio.
A intensificação das tensões em março de 2026, com impactos em rotas estratégicas como o Estreito de Hormuz, já afeta custos, logística e o planejamento do setor no estado. Para aprofundar a análise deste cenário, conversamos agora com o analista de Socioeconomia e Desenvolvimento Rural da Ipagre-Cepa, Robert Villazon Montalván. Esse cenário de instabilidade no Oriente Médio encarece o frete marítimo, aumenta o valor dos seguros e amplia os riscos das exportações. Em 2025, as vendas do agronegócio catarinense para países afetados direta ou indiretamente por conflitos somaram cerca de 915 milhões de dólares, com crescimento dos embarques para mercados da região. Ao mesmo tempo, a logística portuária sente os reflexos com menor disponibilidade de contêineres e pressão sobre as exportações de carnes. Pelo lado das importações, o alerta envolve fertilizantes e ureia, essenciais para a produção de milho, base das cadeias de aves e suínos. Diante desse contexto, o setor busca diversificar rotas, reforçar o planejamento de estoques e manter o rigor sanitário para preservar a competitividade do agro catarinense. Chegamos ao fim de mais uma análise. Março de 2026 nos mostra que Santa Catarina é uma potência em produtividade, mas que o sucesso financeiro exige um olhar atento aos ciclos de preços. Para ler o boletim completo, acesse o nosso Observatório Agro Catarinense no link que aparece aqui na tela. O conhecimento, ele sempre será o melhor insumo para o agronegócio de sucesso. Até a próxima!